repente me bradou no meu coração sobre Neemias. Porque, queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. E o Senhor falou comigo, filha, a oração que Deus responde. Tem orações que Deus chega mais rápido no trono de Deus. Aleluia. Tem outras que chegam, mas parece que a resposta para chegar para nós é mais demorada. Mas Ele ministrou muito forte para mim. Essa palavra eu vou meditar aqui juntamente com a igreja. No primeiro versículo diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, do ano 20, do reinado do Artaxerxes, rei da Pérsia, em que me chama Neemias estava em Suzano, capital do país. Ananias, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá e estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido reconstruídos. Quando ouvi isso, eu me sentei, chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração: Senhor Deus do céu, Tu és grande e não tens e nos tememos a Tu. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que amam e obedecem aos Teus mandamentos. Que coisa tremenda, queridos. Olha só, uma palavra que me chamou muita atenção: Senhor Deus do céu, Tu és grande e nos tememos, e Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve a oração que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado, e os meus antepassados, eu temos pecado com os nossos atos teimosos, e contra Ti não temos obedecido os Teus mandamentos. Querido, senta aí dando glória para Jesus. Aleluia. Para me dar continuidade a essa palavra. Essa mensagem aqui, eu creio que todo crente que é amante da leitura da palavra conhece essa história, essa grande passagem sobre a vida de Neemias. É uma palavra que me chama muita atenção, queridos, porque observe aqui que Neemias, ele ficou muito triste quando ele soube notícia do que estava acontecendo com seus irmãos. Coisa, irmãos, que está faltando no meio do povo de Deus, né? Coisa que está faltando a gente se compadecer da dor do nosso irmão, né? A maioria das pessoas só estão preocupadas com si mesmo. Só se eu estando bem, como diz o ditado, no meio do meu cavalo estando bem, o resto está tudo bem. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui conta que Neemias naquela época ele trabalhava no reinado do rei Xerxes. E ele era ali aquele homem de confiança que serviu o vinho para ele. Ele estava em uma posição muito boa, muito sossegada, mas Neemias carregava uma preocupação com ele. E qual era a preocupação de Neemias? Sua família, seu povo, seus irmãos que tinham ficado lá em Jerusalém. E a palavra de Deus diz que ele, logo ali orando, chegou o seu irmão. E ele já de imediato pediu notícia: como é que está meu povo? Como é que estão meus irmãos? E quando a notícia veio, Neemias entristeceu o coração, rasgou o seu coração diante de
se lamentou e chorou. A palavra diz que Neemias ele ficou 4 meses jejuando e chorando e se lamentando na presença do Senhor, porque o próprio Deus colocou no coração de Neemias para ele ir até o seu povo, ajudar aquele povo, queridos. Observe que aqui mais na frente, a palavra que nós lemos, Neemias ele não se isentou, ele não deixou de se culpar também pelo pecado dos seus irmãos. Neemias não estava em rebeldia, quem estava em rebeldia era seu povo. Como ele disse, é bem fato que nós temos sido teimosos e temos desobedecido o nosso Deus. E aqui a palavra que nós lemos, ele diz que o Senhor Deus do céu, tu és grande e nos tememos, tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedeces os seus mandamentos. Então, igreja, uma coisa eu vejo Deus, ele tem aliança com aqueles que são obedientes ao Senhor. Deus, ele não tem aliança com pessoas desobedientes. Ele não tem aliança com pessoas rebeldes, não. Ele tem aliança com quem anda na obediência de Deus, obedece os seus mandamentos e faz o que a palavra nos manda fazer. Aleluia, Jesus. Mas nós estamos, queridos, vivendo em dias em que as pessoas, eles querem muito de Deus, eles querem o favor de Deus, mas eles não querem se submeter à obediência. Porque, irmãos, servir a Deus não é para nós viver da nossa maneira, não, do nosso jeito, fazendo as coisas da maneira que nós queremos. Servir a Deus requer sacrifício, requer obediência, Aleluia. requer renúncia. E a palavra de Deus está dizendo que Ele é fiel para aqueles que obedecem a sua palavra e que guardam a aliança com Ele, igreja. Irmãos, mas está difícil. Está difícil, irmãos. As pessoas estão vivendo igualzinho na época de Sodoma e Gomorra. O povo com frio na fé, não quer mais se congregar. Como a irmã que estava dirigindo aqui, falando um dia como um dia de domingo, irmãos. As igrejas antigamente, um dia como domingo, podia qualquer dia não estar mais nos cultos de domingo, as igrejas eram lotadas. E hoje, não é só aqui, em vários lugares que eu prego, em muitos lugares aqui em Goiânia. Tem lugares que a gente vai pregar, que a gente vê que parece que os pastores, eles ficam até envergonhados, irmãos. Porque lá, aqueles gatos pingados na igreja, por quê? Porque o povo não quer mais compromisso com Deus. Não quer mais compromisso, mas eles querem o favor de Deus. Querem. Eles querem o melhor de Deus. Eles querem receber as coisas boas de Deus. E eles ainda se questionam, Senhor, mas por que eu estou na igreja e a minha vida está assim? Porque não é estar na igreja, é ser na igreja. Existe uma grande diferença entre eu
Aleluia. E essa palavra diz assim, aqui no 6: olha para mim, ó Deus, e ouve a oração que faço de noite em favor dos teus servos. O povo de Israel, ele diz: eu confesso, Senhor, que o povo de Israel temos pecado nos maus dos meus antepassados, e eu temos pecado com os nossos atos teimosos, pecado contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos. Neemias reconheceu a sua fraqueza, a fraqueza do seu povo ali, né? E ele diz aqui, ó: temos obedecido a lei que o Senhor Deus deu para nós através de Moisés do céu. Lembra agora de que disseste, a ele: se o seu povo, o povo de Israel, forem infiel a mim, eu os espalharei entre outras nações. Ele diz aqui: Senhor, estes são os teus servos, teu povo, tu os livraste dos cativeiros, teu grande poder, uma tua mão poderosa. Ouve agora a oração de todos os outros teus servos e tem prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso. Oh, queridos, neste tempo que eu estiver congregando, que eu estiver servindo vinho. Aqui no 2 ele conta o momento em que ele se apresenta diante do rei. A palavra de Deus diz que Neemias chegou triste, de cabeça baixa, ali perante o rei, para servir o rei o vinho. E a palavra de Deus diz que o rei disse: o que está te acontecendo, Neemias? Você não está doente? Você está infeliz? Você está insatisfeito? Aí Neemias rasgou seu coração perante o rei. Rei, não é por isso. É a notícia que eu soube do meu povo, que o meu povo está perecendo, meu povo está sofrendo, meu povo está sendo maltratado, está sendo massacrado, e os muros de Jerusalém até hoje não foram reconstruídos. Queridos, Neemias se preparou para entrar na presença do rei. A palavra de Deus diz que de imediato o rei liberou para Neemias tudo que ele precisava para ir para Jerusalém, para fazer aquilo qual o Senhor havia colocado no coração dele. Isso tudo, meus irmãos, porque antes de Neemias se levantar para chegar na presença do rei, houve um período de renúncia, um período de oração, um período de busca na presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos, a gente hoje, nós não recebe porque nós oramos 10 minutos e nós paramos de orar. Nós oramos 5 minutos, nós já estamos fadigados, nós já estamos agoniados para se levantar, porque parece que dá um comichão no joelho, parece que dá um comichão que as pessoas não têm mais paciência de orar, pastores. As pessoas hoje, a maioria, irmãos, perdoem-me, que não seja você, mas a maioria das pessoas só pega na Bíblia quando eles vêm para a igreja. A maioria, eles só oram na hora que eles vêm para a igreja. Irmãos, aqui na igreja é um lugar onde nós vamos reunir nossos irmãos, mas a tua base, teu alicerce é lá no teu secreto. A palavra de Deus fala lá no livro de Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto do teu Pai, que te ouve em secreto e te recompensará, igreja. Aleluia. Temos que ter perseverança em oração e em busca, porque se nós não nos alicerçarmos em Cristo, na oração, no jejum e na leitura da palavra, nós não vamos suportar, igreja. Aleluia. O que está vindo por aí não suportarão. Aqueles que não tiverem alicerçado no Senhor não vai suportar. Não suporta, irmãos. Irmãos, é por isso que a gente vê
tanta gente caindo, e aliás, esse fulano parecia que estava tão bem. Não, irmão, só estava só a capa, só estava só a de pele, de aparência, talvez pregando bonito, cantando bonito, mas não tinha uma estrutura espiritual, porque a estrutura espiritual, queridos, não se conquista do dia para a noite. É uma longa caminhada com Cristo, se nós quisermos ter alicerce dele. Aí você olha dentro da igreja, você não vê mudança das pessoas, pastores. Você não vê mudança de caráter das pessoas. É escândalos e mais escândalos, porque as pessoas não vão para a fonte, como fez a mulher samaritana, beber da água, daquela água que nunca mais nós teremos sede a partir do momento que nós bebemos da água. Essa água aqui, irmãos, que pessoas que adaptam, que colocam como lição de vida todos os dias, não sair de casa, não ir dormir sem comer a palavra, sem gastar um tempo. Irmão, você conversa meia hora com alguém que é espiritual e com alguém que não é espiritual, você só não discerne se você não for espiritual, porque a Bíblia diz que quem é espiritual discerne tudo espiritualmente, mas quem é carnal discerne carnalmente. Você está no mesmo ambiente com duas pessoas, todos dois crentes, mas só de você olhar o comportamento de um, a maneira que ele fala, a maneira que ele se põe nos lugares, você consegue discernir quem é espiritual e quem é crente carnal. E crente carnal não vai subir para Nova Jerusalém, não, queridos. Não vai, irmãos. Não adianta nós se enganar, achar que nós estamos na igreja, caminhando para a igreja, participando dos cultos, e nós achar que somente isso é o suficiente. Tem que ter libertação, igreja. Tem que haver renúncia. Tem que haver, quando a Bíblia diz, se converter, é você vai indo para a esquerda e você virar para a direita e não olhar mais para trás. É converter de verdade. É uma mudança de vida, é uma mudança de atitude, é mudança de caráter, é mudança de rota. Totalmente, irmãos, a luz não tem comunhão com as trevas. Aleluia. Não existe esse negócio. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo deste mundo. Se você quiser ser amigo de Deus, você tem que entender que as suas atitudes têm que mudar, seu comportamento tem que mudar, seu caráter tem que mudar, suas amizades têm que mudar, teus palavreados têm que mudar. Não adianta eu dizer que sou, mas Deus está te vendo no teu secreto, meu irmão. Jesus está vendo como é o teu comportamento. Há pessoas que lê a Bíblia e fala, eu já conheço a Bíblia todinha, meu querido. Você está muito enganado. Essa Bíblia que é mais atual do que um jornal que saiu agora há pouco. Ela é mais atualizada do que o jornal que acabou de ser lançado, porque tela fechada é um livro, ela aberta é o Espírito Santo de Deus falando comigo e com você. Eu posso pregar essa palavra aqui agora, vir em outra igreja, tem outro pastor pregando, o Espírito Santo de Deus está revelando ela diferente, porque ela é o verbo vivo, é a boca de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero te dar um conselho. Não leia a Bíblia como se ela fosse um livro, não, querido. Isso aqui nunca foi um livro. Isso aqui é uma espada de dois gumes, que tem poder para dividir ossos e medula, para rasgar nós por dentro, nos cortar pelo meio, nos transformar de dentro para fora. É poder de Deus para aqueles que se tornam amantes dela. É poder de Deus.
Mas quando chega dentro de casa é um perverso, é um bocudo, uma bocuda, fala pelos cotovelos. Igreja, Jesus está chamando nós para o conserto nessa noite. Jesus está chamando eu e você para o conserto nessa noite, para renunciar os nossos pecados. Ele está chamando a mim e você para uma mudança de vida, igreja. Queridos, precisamos rever nossos conceitos. Precisamos ver como é que está a nossa vida de cristão, meus irmãos. Ser cristão é pequenos cristos andando por aí. Qual é o exemplo que nós temos arrastado por onde nós temos passado? Qual é o testemunho que nós temos dado por onde nós temos ido, meus irmãos? Temos andado de cabeça baixa, murmurando, reclamando, falando como todo mundo. Ah, mas está ruim, mas o país está assim. Querido, nós não somos dependentes de homens, nossa dependência está em Deus. O que está faltando é perseverança em oração, no clamor, nas madrugadas, na busca pela presença desse Deus. Ele não vai dar para quem não busca. Ele diz que os segredos que ele revela é para aqueles que vão para a fonte, para o secreto, que vão para a renúncia e vão para a obediência. Ele não vai dar para qualquer um. Ele diz, Jeremias 33:3, clamai a mim, eu responder-te-ei e eu anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe, igreja? Mas tem muita gente que quer, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? É porque não tem paciência de buscar a igreja. Olha, como você começa a orar ali, quando dá 5 minutos, parece que está cansado, mas se você perseverar, você vai perseverando quando você pensa que você está uma hora chorando nos pés do Senhor. Você está uma hora chorando lá, e aí você começa a encontrar palavras que antes você não encontrava. Porque Ele vai dando conforme nós vamos buscando, conforme nós vamos cavando poço, mas nós vamos encontrando água, conforme nós vamos cavando poço, mas nós vamos encontrando água. E essa água que vai me levar eu e você para a vida eterna. É essa água que vai nos dar força para vencer o pecado, igreja. O pecado nós não conseguimos vencer ele na força do nosso braço. Não, nunca foi sobre nós. O pecado nós só vamos conseguir vencer ele se nós jejuarmos. Nós só vamos conseguir vencer a nossa língua se nós orar, jejuar e vigiar, igreja. Mas por que você vê tanto crente que não tem domínio sobre a língua? Não tem mansidão, não tem temperança, não tem domínio próprio, porque lhe falta oração, falta o principal. A arma do crente, meus irmãos, a arma do crente é a oração. A Bíblia fala que Neemias, queridos, ele recebeu carta, recebeu liberação, recebeu soldado, recebeu tudo que ele pediu para o rei, para ele construir as muralhas de Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que foi o prazo de Neemias chegar, começar a construção. Quem nunca tinha se levantado contra Neemias começou a se levantar. E aí é onde está o nosso segredo. E muitas das vezes a nossa perdição. Porque nós queremos caminhar com Cristo. Quando nós começamos a nos levantar na presença do Senhor para fazer aquilo que agrada o Senhor, começaram aqueles que se levantaram contra a nossa vida. Pessoas que nunca nem olhou para ti, começam a se levantar. E aí, sabe o que a maioria das pessoas fazem? Abandona. Não vou mais. Eu vou desistir. Não vou mais cantar no coral, não. Por quê? Não porque quando nós estávamos cantando, eu vi o irmão rindo lá. Sabe, mas o irmão estava rindo dela. Não, eu não vou mais cantar, não, porque eu fiquei sabendo que fulano disse que eu desafinei. Oh, meu irmão.
Meu irmão, eu acho interessante aqui que Neemias, quando se levantaram Sanbalate e Tobia e mais alguns lá, os filhos de Filisteu, para se levantar contra ele, mandando recado, diga para eles que eu estou em obra e eu não posso parar. A obra que eu estou construindo é muito grande, eu não posso descer do meu posicionamento. Então nós estamos em uma obra, queridos. Nós somos uma casa que estamos em construção. Nós estamos em uma obra, nós não podemos parar. Nós não podemos parar para dar ouvido para fofoqueiro. Nós não podemos parar para dar ouvido para linguarudo. Nós não podemos parar para dar ouvido para aqueles que não gostam da nossa pregação. Eu estava falando para missionário Socorro aí. Esses tempos atrás, irmãos, eu tanta fúria, tanto levante no meu ministério, tanto levante, que eu fiquei tão desgostosa que eu disse: Senhor, eu acho que eu vou dar um tempo essa corrente. Eu fiquei mais ou menos um mês sem povo ligando, empregado, missionário. Eu falei: não, agora eu não posso. Não, agora eu não estou não. Irmão, Deus fechou as portas para mim lá naquela loja, que não entrava nem mosquito lá dentro. Deixa eu dizer um negócio para tu. O escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Então deixa eu dizer um negócio para você. Para de estar preocupado com quem gasta, não deixa de achar. Com quem fala, deixa de falar. Quem gosta, deixa de gostar de você. Porque Jesus também não foi amado por todos. A mesmo grupo que andava Hosana, 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 foi o mesmo que disseram: crucifica, crucifica, crucifica. Foi o mesmo grupo. Era o grupo que gritava Hosana, que comia o pão, que recebia os milagres. No dia que disseram: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás. Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás. Mas o que foi que esse homem fez? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então deixa eu te falar. Deus mandou um profeta lá na minha casa. Eu não precisei nem ir atrás. O Samaria eu vou dizer para tu, né, que ele te chamou desse jeito. E ele tem visto cada lágrima que tem derramado. Ele tem visto também as vozes, as falas, os xixos. Mas ele disse que aqueles que se levantarem contra ti, ele vai tratar de tudo. Porque quem te chamou foi ele. Ele disse que te chamou como ele chamou João Batista, ele te chamou. Tu é uma voz que clama no deserto. E Deus disse que não é para tu parar, é para tu continuar. Eu digo, vixe, comecei a fazer minhas agendas de novo. Jesus começou a abrir as portas lá no meu trabalho e eu entendi. Eu entendi que eu não estou aqui para fazer a vontade de ninguém. E nem estou aqui também para ficar com dodóizinho, porque não gostam de mim. Rapaz, a gente precisa estar todo dia se policiando. Não é porque é missionário, não é porque é pastor, não. Não tem ninguém que está imune, não. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. A vigilância vem em primeiro lugar.
funcionário já tive muito ódio de você naquela igreja. Eu odiava quando você pegava aquela palavra de exaltação. Eu te odiava. Irmão, era a pessoa que sempre dizia para mim que amava a minha pregação. Eu nunca precisei correr atrás de ninguém. Eles mesmos chegam para mim. E o próprio Espírito Santo de Deus faz eles confessar para mim que me odiavam na igreja. Então, queridos, nós estamos rodeados de pessoas doentes. Às vezes, pessoas que estão batendo a mão no nosso ombro, mas por trás está querendo nos matar. Não é por causa de nós, não. É por causa daquilo que nós carregamos aqui dentro. Porque se tu carrega a verdade aqui dentro de ti, se tu carrega o Espírito Santo de Deus, tu tem aliança com Ele, tu vive na verdade. Aquele que não estiver na posição que o diabo vai usar. Aí nós temos que orar com eles para Deus libertar. Assim como Ele fez um dia conosco, nos encontrou perdidos. Ele nos achou, irmão. Nós não estamos aqui porque somos bons, não. E eu foi uma surpresa para mim quando ela me falou aquilo. Eu disse, é mesmo, irmã do céu. Há muito tempo atrás, uma outra já tinha falado isso para mim. Fora as que já se levantaram na igreja que eu vi. Quando o pastor dizia para cá, missionário, vem para cá a palavra. Se levanta e vai qualquer vez se levantou. Aí eu disse, você viu, irmão? Às vezes eu não vejo o povo vir encontrar. Se levantou e foi embora. Eu digo, eu fico com dor. Porque deixou de ouvir uma palavra que talvez ia virar, Senhor, a chave da vida dele. Que talvez um dia de culto como esse aqui, ó, normal, uma palavra que sair aqui do altar, Deus pode fazer isso aqui, ó, e virar o teu pensamento. Pode virar a chave da sua vida, algo que talvez você pensava que estava certo, mas Deus hoje abriu os teus olhos, como Ele fez ali no Saulo a caminho de Damasco. Então, igreja, vamos ser perseverantes. Glória a Deus. Neemias venceu essa batalha aqui porque ele foi perseverante na oração. Observe a passagem daquela mulher, daquela viúva. E essa semana eu tenho assistido só pregação sobre perseverança. Porque assim, quando Deus vai levar nós a pregar sobre algo, ainda que ele ainda não tenha uma palavra, mas ele vai trazendo palavras só no sentido da palavra que ele quer que a gente leve. Porque a gente está na posição. E Deus sempre me dando essa palavra essa semana. E ele tem falado comigo, filha, sabe por que muitos dos meus filhos não têm recebido? Porque eles não perseveram na oração. Porque eles não estão batendo na porta do céu. Irmãos, vamos parar de bater na porta do vizinho. Vamos parar de bater na porta de um amigo que a gente acha que é amigo, para falar para ele, contar nossas lamúrias. Vamos bater na porta do céu, vamos ser perseverantes, vamos ser insistentes. Porque a palavra de Deus diz que essa mulher viúva, naquela cidade, tinha um juiz que não temia Deus, não respeitava homens, mas todos os dias essa viúva ia bater na porta do juiz e dizendo, julga a minha causa. E ele diz lá na palavra que ele diz, eu sou um juiz que não tem a Deus, não respeito ninguém. Mas como esta mulher me importuna, dia e noite, todos os dias, eu vou julgar a causa dessa mulher para viver minha vida. Vai buscar o Senhor, vai importunar Ele, vai dizer para Ele, Senhor, eu não faço como Jacó, eu não faço anjo enquanto tu não me abençoar, eu não te largo enquanto tu não me entregar, Senhor, a minha libertação por completo, a libertação do meu marido, a libertação do meu esposo, do meu filho, enquanto tu não abrir essa porta que eu estou precisando, Pai, enquanto o Senhor me der um milagre. Vamos importunar o resto. Não, Marco, pega esse violão aqui, toca o louvor para nós aqui, para nós encerrar. Porque a hora já foi. Assim, esse relógio não é convertido de jeito nenhum. Pega esse violão aí, louva aí um louvor assim. Eu não sei. Pega o Espírito Santo de Deus, te dá um de adoração aí. Então, igreja, vamos voltar ao primeiro amor. Porque quando nós estamos no primeiro amor, queridos, nós queremos o tempo inteiro orar. Eu digo porque eu vivia, meu Deus, eu ia para aquele monte da caixa d'água todo dia. Eu saía de casa, era cedo para ir para aquela caixa d'água de manhã cedo. E lá eu me formei na faculdade de Jeová. Lá eu aprendi a ter prazer pela leitura dessa escritura da palavra. Lá eu aprendi a ter desejo por jejuar, igreja. Jejum não é para mudar Deus, é para mudar nós. O jejum nos torna sensíveis à presença do Senhor Jesus.
agradecer